Ele consegue se apresentar como uma pessoa muito interessante, mas na hora de tu ver quem ele é por dentro, ele prefere o sonho. Ele prefere viver o sonho do amor do que viver o amor propriamente dito. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E essa semana eu me pergunto, quem foi que teve a brilhante ideia de ter um randomizador que escolhe Tangelo? Até o randomizador me sacaneia. Eu cliquei quando eu vi que deu Tangelo ou Tangelo. Eu fiquei, não, só pode estar de brincadeira, né? Mas estamos aqui, vamos traduzir. Antes da gente falar da música, só lembrando que nas férias aí, muitos fãs de Arctic Monkeys chegaram no canal. Pessoas pediram também Static X, que é uma banda lá dos anos 2000. Então, pra mim, sempre é bom falar do rock dos anos 2000. Então, provavelmente vai ter vídeo sobre eles também no canal. Mas, dizendo aí pros fãs de Arctic Monkeys que estão me pedindo bastante músicas, vai rolar vídeo. Fiquem tranquilos aí que vai ter conteúdo de Arctic Monkeys no canal. Então, vamos lá, né? A gente tem que encarar, né? Psiquicamente, a gente precisa enfrentar a nossa sombra. E tem uma sombra que paira por esse canal já faz algum tempo. E é a sombra de Tangelo. Vamos ver o que ele quer dizer com essa música. Como sempre, né? Começar pelo nome da música. Tangelo é uma fruta híbrida. Então ela é uma mistura aí de laranja, tangerina e mais outras coisas que formam o nome dessa fruta, né? Na música ele fala Tangelo, né? Mas eu já vi em outros lugares falando Tangelo. Então eu também não sei qual o nome correto, mas eu acho que não é nada comum, né? Então eu acho que também não é alguma coisa que a gente se preocupe tanto em saber a pronúncia correta de como falar o nome dessa fruta, mas é uma fruta, né? Então ele tá dizendo: When I'm with you, I feel like myself, no stranger, the shadow of somebody else. Quando eu estou com você, eu me sinto como eu mesmo. Anthony aí se sentindo livre para ser como ele é. No stranger, the shadow of somebody else. Então eu não sou um estranho e eu não sou a sombra de outra pessoa. Curiosidade, falei de sombra na abertura. Estamos aqui falando de sombra na interpretação. E ele diz: When I feel you holding my hand, I get touched in this life grand. Né? Quando eu sinto você segurando a minha mão, eu me sinto tocado, né? Então aqui um duplo sentido, né? Ele se sente tocado de o toque físico, mas ele também se sente tocado na alma, nas profundezas do inconsciente, né? Então ele se sente completo, se sente feliz in this life grand, né? Então, será que essa vida não é muito boa, não é muito excelente? Né? Grand é algo que a gente já traduziu no canal, né? Grand pode ser, em termos numéricos, one grand seria $1.000, mas o grand também é a ideia de grandeza. Pode ser direto assim. Eu não sei exatamente o que grand significa, mas grandeza acho que é uma boa tradução. E fica nessa, né? In Life Grand, que também é o nome do segundo disco solo do Slash, que deixaram nos comentários, né, sobre o vocalista dele lá, bem malucão, o cara que gravou o segundo disco. Mas In Life Grand seria, né? Não é bacana a vida, não é interessante a vida, não é grande a vida, né? Mas grande no sentido de grandeza, de ser excelente. But the form of a life is long, never-ending, and the smell of your hello, I know. Então é interessante, né? A forma de uma vida é longa, nunca acaba, né? Never-ending, aquela que nunca se apaga, nunca se acaba, né? A forma da vida pode ser, né? Essa semana eu estudei psicanálise, então eu tô bem fresquinho na mente com teorias freudianas, mas que já estava antes, mas agora eu tô mais aguçado ainda, né? Meu semestre voltou, então a forma da vida pode ser essa ideia de completude, né? A vida como um todo, e é não só a forma da pessoa em si, que ele tá falando na letra da música, mas sim, né? A vida por inteiro. Então ele tá dizendo que a forma da vida é grande, é longa, e nunca se acaba, né? Porque essa forma vai se repetir em todos os seres humanos, né? And the smell of your hello I know, né? Então, o cheiro do seu olá eu conheço, né? Então, essa ideia de talvez se aproximar de uma pessoa, sentir o cheiro dela, ou a familiaridade, pode ser também, né? Pode ser literal, mas também pode ser mais metafórico. And the smile of a knife is seldom befriending. And the smell of Tangelo, I know. Olha só, interessante, né? E o cheiro de uma faca, dificilmente ela é amigável. Interessante, né? Fruta, faca, cortar a fruta, né? Ver o seu interior. A ideia a faca é a ideia do ataque, do corte, né? Então, interessante. Tem coisas aqui bem metafóricas, né? O sorriso da faca raramente é amigável, né? Então, a faca sorrir, né? Talvez
sei lá, aquelas facas que tem serrinhas que mostram os dentes, né? Então, a agressividade... Aqui eu estou chutando, né? Estou indo mais longe, mas a ideia de... né? A faca é um instrumento de corte, é um instrumento de ataque. Né? Então, se tu vai chegar perto, né? Assim como ele está falando de chegar perto da presença da pessoa e conhecer a fragrância do olá, aqui ele está dizendo que quando ele já está sentindo o cheiro da faca, é porque ele está próximo demais, talvez de ser atacado, ou de machucar, ou de ser machucado. Pode ser uma dessas coisas também. And the smell of Tangelo, I know. Né? Então aqui é interessante, aqui também já aproveitar que a gente está metaforizando, tá? Baita psicólogo, não sabe nem falar português, né? O cheiro do Tangelo eu conheço. Tangelo é uma fruta inusitada. E aí isso aí tem muito a ver com a vida do Anthony. Ele teve uma vida inusitada. Ele é uma combinação de várias coisas que não são comuns. Então a faca também pode cortar essa fruta para revelar o interior, né? E saber que o interior do Anthony é diversificado. Talvez isso pode ser, né? Então ele conhece o cheiro dessa fruta que talvez não seja comum para a maioria das pessoas. Acho que vamos por aí. E como sempre, né? Isso tem aparecido bastante nos comentários, né? A minha interpretação não é a única que vale. Então, tem gente deixando os comentários excelentes, com umas interpretações muito, muito além do que eu poderia interpretar, mais do que aprovado. Nunca tenha medo de deixar a sua opinião nos comentários. E aí ele diz: When I'm near you, I feel like a king, a life force inside to do anything. When I'm in downtown, I pick up the phone, I hear you and I'm not alone. Então, phone com alone. Nenhum grande compositor como Anthony não escapa de uma rima clássica, né? Phone com alone. Então ele está dizendo: quando eu estou perto de você, eu me sinto como um rei. A força vital dentro de mim para fazer qualquer coisa, né? Então essa força faz com que ele se sinta capaz de tudo. When I'm downtown, I pick up the phone, I hear you and I'm not alone. Então, quando eu estou no centro da cidade, eu pego o telefone, eu te escuto e eu não estou sozinho, né? Então, o centro da cidade é um lugar gelado, é um lugar frio, é um lugar onde as pessoas geralmente, né, estão para fazer negócios ou para trabalhar e elas geralmente não estão lá para fazer amizades. Então, quando ele está no centro da cidade, ele se sente sozinho, mas quando fala com essa pessoa, não mais. But December came strong, the mending went wrong, and the clothes on the line never dried. Então, olha só, né? December came strong. O dezembro chegou fortemente, né? Dezembro para eles é o inverno. Inverno, clássico símbolo da depressão. The mending went wrong. Então, a tentativa... Mending é a ideia de consertar, fazer as pazes, né? Colar alguma coisa, fazer as pazes, reconstituir... realinhar. Tem vários significados para mending, né? Porque mend é a ideia de tomar cuidado, né? De fazer um curativo, pode ser também. Então, a ideia de curar, a ideia de reatar pode ser também. Então, todas essas conotações estão válidas, né? Então, essa ideia de se reaproximar dessa pessoa e fazer as pazes, talvez, ou reatar essa conexão, went wrong. Ela não deu certo. And the clothes on the line never dry, né? E aí as roupas que estavam no varal nunca secaram. Interessante. O inverno úmido, talvez. E aí, obviamente, né, a metáfora é que ficou sempre, né, a ideia de... Interessante, né? Porque pode ser várias coisas, né? O varal tem uma ideia de corda, de ficar pendurado, né? Uma ideia de ficar sem ação. Então, tem várias coisas que a gente pode tirar daí, né? Então, se as roupas que estão no varal nunca secaram, quer dizer que choveu demais, quer dizer que nunca teve um céu aberto, nunca teve sol. Então, essa depressão se estendeu. Novamente, tem várias interpretações para isso, né? E aí ele diz: And the crows on my hill came in for the kill, but the dream of this love never die, né? Então, os corvos na minha montanha, né? No meu rio, pode ser montanha, mas é colina, né? Rio é colina, mas a ideia de um morrinho, uma montanha, né? Então, vamos usar a tradução direta, né? Colina. Então, os corvos na minha colina vieram para o ataque, né? Para a morte, né? Came in for the kill é a ideia de vieram para matar. Então, o corvo tem aquela ideia daquele animal que é sorrateiro, né? Que espera, que ataca em bando, que tem toda uma conotação, assim, filmes de terror, assim, principalmente, e até lugares da Europa, né? Quando vai chegando o inverno, vai chegando o final da tarde, os corvos começam a cantar e eles completam esse clima de depressão, assim. Então, tu tá num dia mais escuro, né? Final de tarde. Com o inverno chegando que escurece mais cedo, já tá tendo um frio e um ar gelado no ar, e tu escuta um monte de corvo andando em volta, assim,
cria essa cena de algo terrível, né? Então o que ele está dizendo é que finalmente, né, toda essa cena e todo esse inverno, toda essa depressão e toda essa força que veio junto com dezembro, o inverno, os corvos também estavam ali prontos para o ataque, né? Eles viram que essa cena foi criada perfeitamente e estava tudo se alinhando para que eles pudessem atacar o Anthony, né? Então, aqui pode ser várias coisas, né? O corvo, ele tem esse simbolismo meio da morte, né? Meio de magia negra, meio de, né, maus presságios. Então, essa ideia de que talvez aí as velhas coisas que a gente já conhece sobre a vida do Anthony voltaram a se repetir. Então talvez ele pode ter recaído na substância, pode ter encerrado esse... Que nem a gente traduziu na semana passada, né? Anthony classicamente tem medo de relacionamentos, tem medo de amor. Então aqui ele inicia uma música falando de amor. Então, por exemplo, o corvo voltar pode ser essa ideia de que ele ficou com medo novamente de se aproximar demais dessa pessoa. Interessante, né? But the dream of this love never die, né? Mas o sonho desse amor nunca morreu. E isso é muito curioso. E aqui a gente pode... porque o Anthony também não deixa de ser um caso meio clínico, né? E tem alguns transtornos de personalidade, né? Leia-se transtorno de personalidade. Todo mundo tem transtorno de personalidade. Mas ele é patológico, ou seja, ele faz mal quando ele está num nível muito elevado. Mas todo mundo tem um certo nível de narcisismo, por exemplo. Para tu ser um rockstar, para tu ser um artista, tu tem que ter um nível de narcisismo elevadíssimo para tu poder suportar toda essa coisa que vem com a fama. Uma pessoa extremamente introvertida, uma pessoa extremamente insegura, geralmente ela não se dá muito bem com os holofotes, né? E aí, se a pessoa tem essa... E às vezes o introvertido também pode ser bom em subir no palco, né? Não são características exclusivas, né? Que um extrovertido vai ser bom em subir no palco e ao mesmo tempo que um introvertido nunca vai conseguir subir no palco. Mas é a ideia de que, às vezes, o introvertido ele se alimenta mais da solidão. E aí, às vezes, são bons compositores, mas não são bons artistas performáticos. E aí, o extrovertido é muito mais de estar sempre no público, dando entrevista e essas coisas, mas ao mesmo tempo que ele também tem o seu lado introspectivo, que é quando ele cria suas canções. E aí, eu estou falando tudo isso porque o Anthony me remete muito a um certo transtorno de personalidade, assim, porque tem alguns transtornos que é justamente isso, assim. The dream of this love never die, né? E isso a gente vê recorrente, né? Isso também é uma coisa, compulsão, a repetição. Então, quando as coisas se repetem e esses ciclos ficam se repetindo, e a gente já traduziu o suficiente de Anthony para entender que esses ciclos se repetem, a gente está vendo aqui que é um Anthony que sempre que vai aprofundar no sentimento, ele pula fora. E aí ele tem até esse lance meio romantizado, né? Aí chega a ser irônico, né? Mas ele tem essa romantização do relacionamento, que ele acha tudo lindo e escreve milhares de músicas, mas no momento de se comprometer com alguém e entrar a fundo no seu sentimento e abrir o seu Tangelo com a faca, né? Mas nesse caso com a faca do amor, a ideia de se revelar e se abrir para alguém, ele pula fora. E aí isso aqui tem muito a ver com esse lado do transtorno, assim, né? Ele consegue se apresentar como uma pessoa muito interessante, mas na hora de tu ver quem ele é por dentro, ele prefere o sonho. Ele prefere viver o sonho do amor do que viver o amor propriamente dito. E no verso 13 ele diz: When I lost you out on that field, my crooked eyes could hardly conceal. Tell me one time and bring me my tray. Oh, let it go and now I must pray. Let's pray. Então, quando eu perdi você lá naquele campo, né? Então, campo aí pode ser uma ideia de campo de fazenda, um campo aberto, natureza, né? Pode ser a ideia de um campo de cemitério, né? Porque o field para eles também tem essa conotação do field de enterrar as pessoas, né? Então, field pode ser qualquer lugar que tenha um gramado ou uma plantação, né? Então ele está dizendo, my crooked eyes could hardly conceal, né? Então os meus olhos tortos, né? Crooked é, não sei se vesgo, mas, né? Os olhos deles estão tortos, né? Estão torcidos. Eles mal podiam esconder, conceal é esconder, né? Então, os meus olhos torcidos mal conseguiam esconder, né? Então, olhos torcidos é a ideia de que ele talvez não queria enxergar a cena, ou talvez estivesse desviando o olhar, né? Fazendo tudo para não enxergar, literalmente e também metaforicamente. Tell me one time and bring me my tray, né? Então, me diga uma vez e me traga a minha... O tray é... O que é tray? Tray é... Está na ponta da língua. Bandeja, né? Tell me one time and bring me my tray. Me diga uma vez e me traga a minha bandeja. Let it go and now I must pray. Let's pray. Então, deixe ir e agora eu preciso rezar. Vamos rezar. Interessante, assim, porque a ideia é de a morte de alguém, né? Então, o campo pode ser também os campos eternos, né? Os campos do além, né? A ideia da pessoa
ir para meio gladiador, assim, aquela cena, né, que ele tá nos campos de trigo, assim, mas ele já tá no pós-vida ali. A ideia é de que ele não quer enxergar, então essa aqui é a mais direta. Me diga mais uma vez e me traga a minha bandeja, né? A bandeja dá uma ideia de hospital, né? Dá uma ideia meio de como se ele fosse o paciente, né? Porque onde ele estaria que seria necessário trazer uma bandeja, né? Se não fosse talvez uma clínica de reabilitação e ele está lamentando a perda de alguém que abandonou ele, né? Podemos chutar aqui a ideia de que ele fala o mending, né? O mending, o fazer as pazes, pode ser o relacionamento com o pai também. Então nós temos várias hipóteses aqui, né? Let it go and now I must pray, let's pray, né? Então, deixe ir e agora eu preciso rezar. Vamos rezar, né? Então aqui tem várias coisas, como sempre, né? O Anthony faz esse descargo de consciência que às vezes nem todas as letras fazem sentido, porque ela dá um início com uma ideia de relacionamento, mas no fim ele dá uma ideia de morte, né? De fim. Então, o que também é, como eu falei, né? É a repetição que o Anthony sempre faz, né? Quando as coisas começam a ficar profundas, ele pula fora. Então isso aqui é um clássico que também acaba se repetindo nessa letra. Mas então, olha aí, não foi tão ruim assim, né? Feita a tradução de Tangelo, também esse final da música ficou em aberto. Então, se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.